Olá, está começando mais um episódio do Pod Fametro, na verdade o 8º episódio da 7ª temporada. E nós vamos falar sobre um assunto importante. Hoje nós vamos falar sobre a profissão de educação física em transformação. Porque o que antes o profissional da educação física era associado a escolas, a academias. E agora, esse profissional também está associado a empresas e até mesmo o ambiente digital. E para falar sobre esse tema, eu não estou sozinha, eu estou com eles. Primeiramente, queria convidar a professora Juliette Lobato. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, Luciana. Ela que é profissional de educação física há 15 anos, é também mestranda em educação pela UFAM e atua também como personal trainer de mulheres que buscam transformar seus corpos. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Lu. Também temos aqui o egresso da Fametro, ele que é o Erivaldo Oliveira. Seja muito bem-vindo, Erivaldo. Obrigado. Ele que é personal trainer, atleta de fisiculturismo e CEO do método APEX. Também temos aqui a professora Paula Fontes, ela que é bacharel em Educação Física pela UFAM e mestre em Ciências da Saúde, também pela Universidade Federal do Amazonas. Volto a lembrar que também a Paula Fontes é docente do curso da Fametro. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Luciana. E professores, para a gente já começar o assunto, né, sobre esse tema que é a profissão da educação física em transformação nessa era digital. Gostaria de saber de vocês como é que está a profissão, como é que está ser o profissional da educação física numa era digital. Queria começar logo com essa pergunta. Como é que vocês têm enxergado essas transformações ao longo do tempo? Bom, eu vou começar falando um pouquinho dessa mudança, né, da educação física, que inicialmente falava muito sobre quem ia ser da educação física, ia ser professor escolar, ia ser professor de musculação, né? E hoje em dia, nós, enquanto docentes, já tentamos levar para a sala de aula que isso é apenas uma das vertentes da educação física, né? Que é uma profissão aí grandiosa, que temos várias áreas de atuação e é uma profissão que está em constante atualização, em mudanças e seguindo aí as tendências do mercado fitness. E é importante lembrar que, apesar dessas mudanças, né, da inteligência artificial, da tecnologia, o profissional é muito importante nesse contexto, né? E eu trabalho muito com isso, a mediação das tecnologias para utilizar tanto no nosso trabalho quanto no dia a dia na docência. Isso é muito importante para quem está em personal, para quem grava vídeos, para quem trabalha com público, não só na academia, mas também externo no Instagram. Exatamente. Também vale ressaltar que o digital serviu para todo mundo. Hoje em dia, acredito que todo mundo tem acesso ao treino digital, consultoria online. Antigamente, ter personal era uma coisa de luxo, era uma coisa assim fora da realidade. Hoje em dia, através da digital, da consultoria online, a gente consegue entregar a todo o público. E já falamos sobre essas transformações, a professora Juliette falou sobre, às vezes nós colocávamos um profissional de educação física numa caixinha. Né? Ou ele era professor ali na escolinha, ou ele era o profissional que atuava na academia. Só que a gente hoje observa que ele está em todo lugar. Né? Ele está naquelas instituições mais privadas, ele está ali nos hospitais auxiliando, ele está em todos os lugares agora, inclusive nesse ambiente digital. E eu gostaria até de tocar nesse ponto, porque hoje existem pessoas que estão sendo acompanhadas por esse profissional de forma online. Mas assim, eu queria que vocês falassem para mim, onde é que está essa diferença dessa humanização, né? Porque acho que é um questionamento. Isso muda um pouco, muda o contato, muda esse formato. Até que ponto pode ser bom e até que ponto a gente pode perder essa humanização de olho no olho ali com o teu cliente? Excelente. Hoje em dia nós temos a possibilidade aí de oferecer diversos serviços, né, enquanto digital. Como bem a Olivera colocou, hoje a gente consegue atender vários públicos, né? A gente consegue desde entregar um treinamento, ou seja, o aluno ele é capaz de, através de um aplicativo, verificar o exercício, quantas séries, quantas repetições, o tempo de descanso, ele vai visualizar o movimento correto e ele pode estar fazendo essa troca com o professor. Porque existe a modalidade da consultoria online,
que seria você aí fazer o quê? Você ter essa troca com o aluno, você faz uma variação nele, você tem uma anamnese, você tem realmente um atendimento personalizado, né? É um atendimento personalizado. E tem também uma venda de ficha de treino. Para quem dá algumas vezes que não tem condições, que ele acha o serviço mais caro, ele pode optar por pagar, por exemplo, uma ficha de treinamento, onde você vai saber, você vai fazer uma anamnese prévia do aluno, verificar quais são aí os melhores exercícios, as melhores estratégias, e passar um treino para ele. Nesse caso, você não faz o acompanhamento, você monta o treinamento de acordo com a necessidade. Então, seria um valor X. Uma consultoria, algo que você fica pedindo relatório semanal, e manda um vídeo para execução e do teu treinamento, para não saber, de alguma forma, esse acompanhamento, ele não para. Ele não para. E ainda tem um personal online, né? O meu aluno viajou. E aí, para eu não ficar prejudicado, né? Meu aluno, no local que ele está, tem aparelho. Eu ligo com ele de videochamada e ele vai fazendo os exercícios, eu vou corrigindo ele, nada vai sair. Passar essa possibilidade. Exatamente. O que o Juliette falou realmente tem o lado positivo, porém, a consultoria online também tem o seu lado negativo. Até porque o digital, o online, no caso, para a pessoa ir treinar, ela depende da motivação. Então, muitas das vezes a gente não está ali para dar aquela motivação, não tem aquele compromisso diário. Ah, não, uma hora eu preciso ir lá treinar com o professor Oliveira. Então, querendo você acaba adquirindo essa motivação diária, né? Então, não tira o valor do profissional ali físico, né? Exatamente. Mas, enfim, pensando nisso, eu criei meu método, que se chama o método Apex, voltado para pessoas que treinam online, que querem ali uma coisa assim, mais prática, entendeu? Uma autonomia. Eu não quero compromisso diário ali com o personal trainer. Então, ela pode treinar a qualquer horário e em qualquer lugar que ela estiver. O meu método, hoje em dia, ele é um instituto online voltado para esse tipo de pessoas, onde eu busco mulheres e homens acima de 30 anos que querem o quê? Qualidade de vida. Então, em cima disso, no meu instituto você tem o meu acompanhamento de personal trainer, também eu tenho nutricionista e psicóloga. Até porque a gente entende, para você iniciar na academia, iniciar uma rotina assim saudável, você não precisa só ir lá treinar. Você tem que ter o quê? Mudar sua mentalidade. Então, às vezes, não é só ir treinar. Você precisa o quê? Preparar o seu psicológico para poder iniciar uma rotina saudável. E essa é justamente a mediação profissional. Eu tinha um exemplo prático disso que o professor fez. Trouxe o produto, tecnologia, o produto, atendimento online, transformou, individualizou para o contato profissional particular com o aluno. Isso é muito legal. Porque mesmo online, quando o aluno se sente ouvido, ele vai sentir mais a vontade para fazer atividade física, exercício físico, e vai com certeza contratar esse serviço com um serviço individualizado, e pensando tanto no psicológico quanto no físico do aluno. Isso é muito importante. Essa humanização, mediação funcional é imprevisível e nunca vai acabar nesse processo. E é interessante também a gente tocar num ponto, professores, porque existem hoje já aplicativos disponíveis que acabam ali entregando um produto pronto para a gente, né? Isso. E aí resta saber até que ponto isso é positivo, porque assim, logicamente, isso facilita muito a nossa vida. Né? Mas, por exemplo, se você não faz um alinhamento direitinho daquele perfil de pessoa, né? Daquele perfil de aluno, e ele vai lá, né? Por livre, espontânea vontade própria, né? E baixa um aplicativo desses e pega um exercício ali, está disponível, né? Não tem ninguém para acompanhar. Como é que vocês lidam com isso, assim? Como é que o profissional de educação física tem lidado com esses aplicativos no mundo de hoje? Porque, assim, o mundo digital está aí, ele está acelerado, né? Eu acho que é importante a gente falar sobre esses aplicativos que surgem e o cliente faz ali em treino por conta própria. O correto é justamente o profissional entrar nesse mercado e trabalhar com isso, assim como o professor que fez. Ele pegou esse mercado pronto, ele com tecnologia pronta e utilizou a tecnologia para fazer uma empresa própria e mais do próprio. Essa é a importância, que o seu aluno pega um treino pronto que a IA fez para ele, nunca vai ser o treino ideal, porque o profissional vai trabalhar com visão, o profissional vai trabalhar com as especificidades, vai utilizar a IA e modificar para as questões particulares do aluno. Essa é a diferença e essa é a segurança que esse profissional vai fazer nesse meio de tecnologia. Exatamente, como a professora Juliette comentou, né? A gente tem todo um início ali, uma adaptação de questão de questionário de anamnese, entender como a pessoa se encontra no momento. Até então, a IA ela não lhe conhece, ela não sabe o quê? Se você tem ali uma lobalgia, ou então você tem uma tendinite, uma bursite.
Então, o treino genérico nunca é o ideal. Você tem que primeiro entender o perfil da pessoa para poder passar o treino correto para ela, entendeu? Então, por isso que o profissional é de suma importância ali. Eu, por exemplo, já recebi, né, alunas que pagaram por um serviço mais em conta, porque realmente é muito atrativo, né? Tá aparecendo ali direto nas redes sociais. E o algoritmo, ele entende isso. O próprio IA, você dá as Você tá lá sugestões e para ele te ele. traz muita coisa. E ele te traz um plano. Nesses canais de venda, é baratinho para pagar menos de R$ 20, às vezes um programa completo, o ano inteiro, né? Para entender que quer ter oportunidade, né? Só que isso também é uma oportunidade, porque a gente também pode vender e trabalhar, porque nós somos profissionais, tem competência que faz comunicação aí, que vender é uma forma também de monetizar, tá? A gente tem que, não basta até nos criticar, a gente pode utilizar também. Mas é interessante ter pessoas que já treinam, às vezes, que já têm esse comprometimento. Aquela pessoa que está iniciando uma vida ativa, que está saindo do sedentarismo, que tem algumas comodidades, aí já não seria tão interessante, né? O acompanhamento ali para saber realmente a necessidade de tirar uma dúvida, por exemplo, na própria consultoria online, o aluno tem o nosso telefone, né? Ele tem como ir ali no WhatsApp, gravar um vídeo, tirar alguma dúvida. Às vezes, olha, eu não consegui fazer esse exercício, eu tentei fazer, posso substituir por qual? Então, a gente vai ver a melhor estratégia de substituir, encaixar algo mais dentro da rotina daquele aluno. Então, essa parte humana a gente não perde. Por isso que a gente, no começo tinha esse medo, mas eu falo, não, a gente precisa entender que entra junto, utilizar as ferramentas para ajudar, não para afastar. Perfeito. Professores, assim, existem outros desafios hoje que o profissional de educação física ele tem enfrentado nessa era que está se desenvolvendo ali tão rapidamente, né? Porque, querendo ou não, faz pouco tempo que a educação física, na verdade, qualquer profissão, a nossa mesmo, tem sofrido essas mudanças, né? Eu queria saber, assim, com parte de vocês, quais são os principais desafios que vocês têm enfrentado com profissionais quando se trata aí da era da comunicação digital? Eu digo que muita informação às vezes gera desinformação. Onde quem que eu vou acreditar, né? Buscar sempre aí fontes confiáveis. E falando nisso, a questão do maior desafio hoje eu vejo que estava tendo nosso cardzinho lá, os influenciadores, né? Esse é um tempo. Exatamente. Aquele profissional que não tem tanto conhecimento na área, mas quer. Na verdade, não é profissional da área. Não é profissional da área, né? Não sendo claro. Exatamente. Acredito que você influenciar a pessoa a se alimentar melhor, a criar hábitos saudáveis, a prática de atividade física, qualquer ela que seja, é maravilhoso, é positivo, você acaba inspirando mesmo. Acho que essa seria a influência positiva, né? Mais as negativas. Exatamente. Quando o blogueiro fitness ele te influencia de uma forma positiva, um exemplo, o cara nunca treinou, mas segue nenhum exemplo. A Virginia, que é a mais estourada, a mulher vai lá, vou começar a treinar, ela tá treinando, então por que não começar? Se ela consegue, porque eu não consigo, né? Exatamente. Será, né? Só que aí o lado negativo fica quando a pessoa começa a se comparar com ela. Então já não é legal, entendeu? Entra no método de comparação o tempo inteiro, né? Isso. E na verdade sabendo que cada corpo ele tem um metabolismo diferente, um jeito diferente de lidar com os exercícios, gente. Exatamente. E além só do treino, a gente também precisa que trabalhe o emocional. Eu sempre toco muito nisso, porque eu adianto, um exemplo, vou estar aqui treinando bastante porque eu quero me comparar com fulano de tal. Mas, cara, o fulano de tal já está há muito tempo treinando, ele se alimenta bem, tem uma rotina totalmente diferente, ou não, o cara só vive disso. Tem disciplina, às vezes, entendeu? né? Exatamente. Que às vezes a gente não tem. Exato. Então é bom a gente pegar uma referência para se inspirar e não se comparar. E hoje, apesar das redes sociais, a gente vê crescendo muito o método Wellness, esse método de preocupação como peça de indivíduo, né? O biológico, o social, o psicológico. Isso é muito importante, porque a gente vê já profissionais trabalhando, como o professor Oliveira trabalhando já nesse método, incorporando essas três vertentes do indivíduo. Isso é muito interessante. Porque o indivíduo vai nas redes sociais, aqueles corpos perfeitos, e às vezes sente mal psicologicamente, e isso gera um trauma, porque ele pode ir para academia, ele pode treinar, ele pode fazer dieta, e muitas vezes, sem cirurgia, os seus métodos, ele não vai chegar nunca naquele perfil. Então, é entender e comunicar a importância dos corpos reais para esses indivíduos, né? E que o exercício físico é saúde. Como a gente vai falar mais à frente,
é relacionado à saúde pública, é importante para evitar doenças e não só relacionado à estética. Perfeito. Às vezes dá para entender que o processo de cada um é diferente também, né? Porque eu falo discorrendo, assim, né? Eu tenho hipotireoidismo, ou seja, o metabolismo é um pouco mais lento. E sempre sou acompanhada. E é muito difícil, porque imagina, você com mais que tem uma rotina ali, né, de exercícios ou de comida lá certinha, aí você vê que o outro tem a mesma rotina que você e tem facilidade de perder ou facilidade de ganhar ali uma certa massa, e a gente fica assim frustrada logo de primeira. A gente fala, poxa, por que meu organismo não funciona da mesma forma? E os meus endócrinos sempre falavam, olha, teu metabolismo é diferente de ciclano, né? Aceitação. É aceitação, Né? exatamente. Aí você entra do tipo, preciso entender que eu não sou como um fulano, né? Preciso entender que estou fazendo aqui, mas o meu processo leva um pouquinho mais de tempo. Ditado que a nossa mãe fala, você não é todo mundo. Você não é todo mundo, exatamente. Agora, professores, acho que é importante a gente tocar no ponto da educação, né? Estamos falando aqui para os nossos alunos que estão na universidade, estão se formando. Eu acho que muitos deles já nasceram em um ambiente que sofre essas adaptações da tecnologia. E eu queria saber de vocês como é que eu faço para preparar esse aluno que está ali sentado aprendendo, preparar ele para esse mercado que está se adaptando de uma forma frenética e para ele entender que, olha, tudo bem, mas isso aqui eu preciso estar atento, né? Eu queria ouvir de vocês, até para quem já está no mercado, né, e está lidando com essas adaptações, então eu queria saber de vocês, como é que a gente prepara esse profissional? Eu acho que primeiro é ensinar a buscar informações, né? Porque há 10, 15 anos atrás, muitas pessoas falavam assim, profissionais, não vi esse artigo porque eu vou trabalhar na área prática. Hoje em dia isso é uma identificação, não existe mais isso. O profissional ele precisa entender o que está acontecendo, ele precisa entender os artigos científicos que estão saindo, como coletar informações, onde pesquisar, quais são os fontes confiáveis. Então, primeiro, como da perspectiva atencional, é ensinar o aluno a buscar informações confiáveis para que ele utilize na prática. Exemplo, tem um aluno para patologia, tem buscar no PubMed, por exemplo, artigos científicos, revisões sistemáticas sobre essa patologia, as intervenções que são necessárias, muitas vezes funcionam, para que eu trabalhe isso na prática. Então, o primeiro ponto é esse. Realmente, o que a professora Paula falou, isso faz total sentido, mas o que faz também muito sentido aqui, além de a pessoa buscar muito conhecimento, é saber o que ela está buscando. Qual é o nicho que ela está querendo se especializar. Até porque quem treina todo mundo não treina ninguém. Então, como ela mesmo falou que ela tem uma aluna que tem patologia. Já pensou se ela só focasse em hipertrofia e emagrecimento e não buscasse o conhecimento para atender patologias da aluna dela? Então, primeiro você precisa aqui entender qual é o nicho que você quer se realocar. Entendeu? Vai para cima. Usa a rede social como a seu favor, vai adiantar o seu trabalho, até porque hoje em dia tem inúmeros profissionais se formando, a todo ano se formar milhares de profissionais. Então, para você usar a rede social ao seu favor, você tem que realmente pegar o celular, meter a cara e ir para cima. Isso mesmo. Nós começamos na Paula desde o primeiro período ali já ter essa conversa sobre atuação profissional. Eu acredito que quando eu trabalho com minhas disciplinas distintas, né? Principalmente estágios, né? Ginástica de academia. Então, são disciplinas, por exemplo, que eu busco colocar eles muito na prática. Mas como que acontece a prática? Ele tem uma teoria por trás. Enquanto ele tem que trabalhar a teoria para poder realizar uma prática e mostrar para esses alunos quais são essas tendências de mercado, o que está acontecendo. Eu gosto muito de ver o que o colégio americano fala sobre as tendências, né? Então, eles sempre dão dicas, eu mostro para eles onde buscar, porque todo ano tem as tendências, por exemplo, as tendências vestidas, as tendências tecnológicas, os treinos acompanhados, treinamento para idosos, treino HIIT, pilates e yoga. São tendências que acontecem que a gente precisa estar se atualizando, senão a gente acaba ficando para trás. É uma profissão, né, como a gente está colocando aqui, que todo ano tem uma atualização. E hoje, qual é o novo nicho que se fala? É você ser do Léo, não é você ter qualidade de vida, você ter qualidade na alimentação, no sono. Então, isso, tempo de qualidade hoje, você investir em si, esse é o novo nicho atualmente. Perfeito.
Eu acho que não menos importante, acho que é importante a gente falar da educação física em ambientes hospitalares ou até mesmo de iniciativas privadas. Acho que porque, por exemplo, recentemente, acho que até uns 1 ano, 2 anos atrás, eu estava num ambiente corporativo, né, com alguns clientes, e nesse ambiente eles fazem ginástica laboral toda semana, né, acho que 2 vezes na semana. E aí eu achava muito interessante, porque do nada, acho que umas 9 horas da manhã, né, vinha um profissional de educação física e fazia todos os funcionários daquela empresa levantarem, que era uma empresa assim, só mesmo que as pessoas ficavam na frente do computador ali um bom tempo. E eles faziam exercícios pertinentes àquele ambiente. E eu achei aquilo ali muito, assim, fantástico, né? E eu falei, nossa, quantas empresas poderiam ser assim, né? E pensando nisso, eu gostaria até de perguntar a vocês, né, qual a importância desse profissional em hospitais, em mesmo nas empresas. Gostaria de saber. Eu estava até comentando agora um pouco antes de começar, estava tendo um bate-bola com a professora Juliette e o assunto foi justamente isso, né, ginástica laboral na empresa. Hoje em dia eu também sou sócio de um grupo que chama Alves Oliveira, que é voltado à advocacia, totalmente contrário da minha profissão, mas eu sou sócio com a minha esposa. E lá a gente tem uma quantidade pequena de funcionários, por que não? Lembrei, viu, que a Juliette na minha cabeça, que ela também já fez essa disciplina com a gente, e comecei o quê? A usar o meu funcionário como teste. Poxa, bora ali pelo menos uma vez na semana, antes de iniciar o trabalho, fazer exercício para poder você trabalhar ali tranquilo, ou então eu estou liberando também plataforma aqui para vocês irem treinar em uma academia. Então é muito bom para o desenvolvimento tanto do funcionário quanto também da empresa, né? Se eles estão bem, a gente também vai melhorar. Aqui no Centro de Educação Física, né, hoje nós contamos no bacharelado com 4 estágios, né? O primeiro estágio é na área da recreação e lazer, então eles podem trabalhar, fazer esse estágio em qualquer área relacionada à recreação e lazer, então seja com crianças, com idosos, na que eles teriam essa perspectiva, tanto em empresas privadas quanto em públicas. No segundo, a gente trabalha com clubes de esporte, então eles vão trabalhar ali da iniciação lá com managimento, né? No terceiro, em musculação, e no último estágio é a prática profissional na área da saúde, que aí é um leque, né, onde a CAMEC já se preocupou dentro da estrutura curricular justamente com essa nova resolução do MEC, que é a última por 2020, Resolução do 6.9/2020, tem confere. Isso, onde ele fala ali, né, das competências e habilidades do profissional de educação física, e ele fala justamente da competência do profissional de educação física na área hospitalar. Então, se a gente for procurar hoje concurso público, a gente já tem concurso público na essência para profissional formado em educação física na área de bacharelado. É muito importante saber que nós temos 2 formações que são separadas, que é a licenciatura, onde o profissional vai atuar na educação básica, né, onde ele pode fazer concurso público para o município, para o estado, e o bacharelado, onde ele vai trabalhar ali com as áreas informais de educação física, dentre elas o hospital. Então, vai trabalhar na área de reabilitação, prevenção, com vários tipos de patologia, sempre ali com equipes multidisciplinares. Então, é uma área nova. O Fortaleza já iram estudando, né? A parte de saúde coletiva é uma área que está entrando também na nossa grade agora, justamente porque a gente já está visando esse futuro, os concursos públicos, né? Nessa nova demanda que está acontecendo. Temos poucos profissionais ainda temos essa dificuldade na ciência, né? Em alguns hospitais, mas já temos. E, inclusive, muitos vêm de outros estados, né? Para acompanhar, para pegar aí essas vagas. Então, nós precisamos ali realmente estar atento a essa nova demanda que existe hoje. E aí nós temos ali a possibilidade também na ginástica laboral, né? Tudo isso trabalhando com a questão da aprendizagem. Então, é de suma importância eles alunos saberem o leque que a educação física ela traz para eles. E que esse estágio 4, é muito importante, porque o profissional, além de saber na equipe multidisciplinar, ele estuda a saúde coletiva, né? A gente sabe que é muito interessante na especificidade do nosso estado. Então, os líderes vão trabalhar no SUS, né? Ele precisa entender como é que funciona os rios, como é que funciona a cheia, como é que funciona a seca,
as doenças que são mais preeminentes em cada época do ano, porque se ele vai trabalhar no interior, com o ribeirinho, ele precisa entender tudo isso. Na disciplina de saúde coletiva, ele vai entender não só o âmbito global e nacional, mas as especificidades do Amazonas, que a gente sabe que é um dos estados que tem mais especificidades em relação à localidade, em relação à educação, à internet. Então, o indivíduo estudando isso em saúde coletiva, ele vai se preparar para trabalhar forte com a população. Isso é muito legal. Perfeito. Um dos assuntos ali para a gente ir caminhando para o final, né? Mas, enfim, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, mas é um tema um tanto polêmico para quem está em casa. Né? Porque, assim, geralmente, né, muitas pessoas, quem está em casa vai entender o que eu vou falar aqui, mas é difícil conciliar a parte estética, performance e saúde. Muita gente às vezes fala assim, nossa, é possível isso? Dá para fazer isso? Eu consigo buscar a saúde ao mesmo tempo uma estética, ao mesmo tempo ter performance, né? E geralmente são esses um dos maiores questionamentos em casa, porque a gente fala assim, ah, não, eu tô fazendo exercício por saúde, não, eu tô fazendo exercício, né, porque eu quero ficar bonito, né? E sem cair nos excessos, sem cair naquela ideia do padrão. Muitas das vezes é o maior viés, o maior fundamento de muita gente. Que às vezes, poxa, eu quero conciliar tudo isso por causa disso, né, de um padrão específico. Ou por conta, ou às vezes aquilo ali acaba se tornando num excesso. E eu queria saber de vocês, é possível conciliar saúde, performance e estética? Então, vamos lá, professor. Primeiro eu vou dar minha experiência, né, com Sim. o meu público. Hoje em dia, a maioria são empresários. Eu costumo dizer para ele que você precisa ter o equilíbrio. Como que é o equilíbrio? Primeiro, você precisa entender se aquilo realmente faz sentido para você. Porque para você chegar numa alta performance, não é perfeito que chegar com BF bem baixo, você precisa o quê? Se empenhar a sua rotina totalmente, tanto nos treinos, nos carros da alimentação. E quando você meio que abdica disso, você acaba oscilando outros hormônios, também como cortisol. Então isso pode não mexer só com a questão da tua estética, e sim também a questão da tua rotina. Como é que eu vou dizer que um empresário fazer 3 cartas no dia? Entendeu? Então aí você tem que primeiro se entender qual é o cenário que você está. Ah, você é um cara, vou dar um exemplo de mim, eu sou um profissional de educação física, eu não posso me ver relaxado. Então isso é meu portfólio. Então, obrigatoriamente, eu preciso de ver o lifestyle, entendeu? Então, o meu aluno realmente ele precisa disso ou não? Aí entender o cenário que ele está nele, sabe? No meu contexto, no meu nicho, né, eu treino mulheres. Então, a maioria dos meus alunos são mulheres, são mães, né, trabalham fora. Então, também tem uma rotina bem pesada. E a gente acaba tendo essa troca. Muitos começam ali pensando na saúde, pensando, né, em realmente estar bem. Eu falo, uma mãe, ela precisa se cuidar, para poder cuidar da família. Às vezes você quer cuidar dos seus filhos, quer cuidar da casa, quer cuidar do marido, do emprego, e você se coloca no último lugar. Então, eu recebo muitos relatos dessas mulheres, né, que vêm por conta da saúde. Mas aí eu falo, mas me engano, que aí depois elas já querem a estética, né? Eu falo, a estética, ela vem como consegue, não tem como, é um bônus, né? Então, olha, eu já quero melhorar aqui, o bracinho ali, a barriga aqui, então já são exigentes, né? Começam toda bem humildezinha, base, né? bem básica a saúde, eu falo, tudo mentira, né? Mas eu falo para elas que a estética, ela é um bônus, né? E que só de você estar ali, você conseguir 40 minutos, 50 minutos do seu dia para você tirar, para você, seu tempo de qualidade, já é maravilhoso, que ali não tem ninguém te chamando, te cobrando, te pedindo nada. Eu falo, deixa o celular um pouquinho aí e se conecta com você no seu exercício. Faz ali como se fosse bioterapia. Não é uma terapia, mas a gente fica que é terapêutico, porque você sai dali renovada, pronta para o seu dia, para iniciar o dia, ou para dar continuidade, né, ou para finalizar o dia. Então, assim, a gente procura realmente colocar cada um dentro da sua realidade, não se comparando. É claro que eu sei que não precisa fazer cardio, eu sei que não precisa treinar musculação, porque às vezes ele não tem esse tempo. Então, a gente tem que tentar adequar, facilitar esse treino para que ele consiga ali cumprir alguma coisa que vai ser benéfico para ele. Mas como a Oliveira bem citou, não tem um das vídeos que ele faz, são cardio, ele levanta amanhã e treino forte à tarde, porque o tempo não permite isso. Então eu falo, qual é a tua prioridade?
vamos manter uma constância. Se você treinar comigo hoje, amanhã, todo um tanto que eu possa encaixar para fazer 20 minutos, 30 minutos, então são hábitos que a pessoa vai adquirindo, são pequenos ganhos, né? Que às vezes, poxa, eu consegui fazer na minha casa 15 minutos de bicicleta, ela fica feliz da vida porque era algo que ela não conseguia antes. Então são essas pequenas vitórias, esses pequenos detalhes de, eu consegui dormir melhor, eu não sinto mais tanta dor na costa como eu sentia quando eu iniciei. Então, às vezes, nem sempre é pela estética. Às vezes, realmente, você se sentir bem consigo mesmo, não sentir dor, que acho que é uma das piores reclamações é a dor. Eu falo, quando você deixa um sem dor, ele já te ama para sempre, né? Já fideliza ali, né? Então, o que vem depois, o ganho de massa muscular, aí sim, aí é algo que você tem que ir conscientizando como aos a professora poucos, né? comentou sobre a questão dos hábitos saudáveis, praticar ali uma boa alimentação, tem uma rotina de cardio mais ou menos uns 3 vezes na semana e o treino constante, ele obviamente vai ter um bom resultado. Entendeu? Então, realmente, a estética ela vem de bônus. E até todos os levava, já estava tendo esse bônus aí, também impactando as doenças hospitais, né? Porque já questão de alimentação, de exercícios físicos, isso é uma pessoa que estava até melhorando, por exemplo, os demônios, né? E é muito importante, iniciar internacionais, entender esse indivíduo na integralidade, né? O que é esse indivíduo, de onde ele vem, quais são as patologias, qual é o dia que ele está aqui, às vezes os problemas, as doenças que ele percorre durante a vida. Isso é muito importante, por quê? Porque o indivíduo sendo visto, sendo ouvido, é claro que ele vai se sentir confortável aí, vai ter saúde e de bônus, estética, bem-estar, diminuição dos sintomas depressivos e todos os outros sintomas. Perfeito. Poderíamos continuar falando, Tem né? muita Teria coisa muito pra falar, assunto. muito assunto. Mas eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Obrigada. Muito obrigada pela conversa, pelo Foi um prazer. bate-papo. Foi muito bom. É maravilhoso. E para você que está em casa, se você gostou desse programa, então curte o nosso canal, se inscreva no nosso canal e fique por dentro das principais informações nas nossas redes sociais da FAMetro e do Pod FAMetro, tá bom? Eu te vejo no próximo programa.